Shalom a todos. Vamos fazer hoje mais um estudo sobre a Parashá da semana, a porção da semana, Parashat Shavua. Mas antes de começar, eu quero fazer uma observação. No último vídeo, as pessoas assistiram, algumas deixaram seu like, mas ninguém comentou, ninguém falou nada. Isso me deixou perplexa. Será que as pessoas que assistiram não gostaram? Será que não entenderam? Então eu queria pedir para vocês que assistirem até o final que deixem uma palavra, o que vocês acharam, qual foi a sua impressão sobre os vídeos que eu estou publicando aqui. É uma necessidade minha de ter um feedback de quem está me assistindo. Então, dito isso, vamos à nossa paraxá, que se chama Miquetes. Vai de Gênesis 41, capítulo 1, a Gênesis 44, versículo 17. Miquetes significa fim. E recebeu esse nome porque começa dizendo: Vayhi Miquetes Shnataim Yamim, ao fim de 2 anos, e continua dizendo que o faraó sonhou que estava perto do Nilo, e é o assunto da paraxá dessa semana. Lembrando que esses são estudos do rabino Reuven Tredbergs, que publica toda semana numa revistinha que eu recebo na minha sinagoga todo Shabbat. Então, de acordo com o rabino Reuven Tredbergs, a parte mais amada e conhecida da Torá é rica em suas histórias e em dinâmicas e mensagens interpessoais. Mas a Torá não é apenas um livro sobre pessoas, é a história de Deus e do homem. A história de José e seus irmãos, com suas reviravoltas, é a história de homens com um pano de fundo divino um tanto obscuro. Durante toda a história, não vemos Deus falar, mas podemos sim perceber a sua presença. De maneira bela e sutil, a tradição que dividiu as aliotes, as 7 divisões, transmite essa mensagem. O nome de Deus aparece nos últimos versículos das aliotes 2, 3, 4 e 6. Elas terminam com um compromisso divino. Embora todos sejam conjecturas humanas sobre os caminhos de Deus, o divino não compartilha os seus caminhos. José atribui seu sucesso a Deus, mas ele deve estar se questionando por que ele foi afastado da aliança. E quando ele diz ao faraó que Deus está comunicando a fome iminente, o que dizer de seus próprios sonhos e a respeito da sua posição na sua família? A história do homem é uma caminhada de visão nebulosa, lutando para discernir a mão divina, vendo fragmentos de imagens e depois um pouco mais de imagem e mais conjecturas. E terminará sem que ele veja a imagem completa. Embora buscar atribuir a intervenção divina nos assuntos humanos seja uma busca nobre, nunca conhecemos verdadeiramente os caminhos do Eterno. Só muito mais tarde entenderemos que tudo isso foi um pretexto para levar todo o povo judeu ao Egito, a fim de serem redimidos com sinais e maravilhas após centenas de anos. Então vamos começar nossa primeira aliá, 2 anos após Miquetes, o retorno do copeiro para servir ao faraó. O faraó tem um sonho. 7 vacas selvagens, saudáveis emergem da água, devoradas por 7 vacas magras, que emergem logo em seguida. 7 talos saudáveis são devorados por 7 talos ressecados. O faraó não está satisfeito com as interpretações de seus sábios, e então o mordomo se lembra de José e fala sobre ele a Faraó.
José então é barbeado, vestido e levado às pressas para o faraó. Sonhos em abundância. Jacó sonhou com uma escada e com anjos. José teve 2 sonhos. O mordomo e o padeiro também tiveram sonhos. Agora, Faraó tem 2 sonhos. Mas os sonhos apresentam anomalias ou estranhezas para o sonhador, o que dificulta a interpretação. José e sua família eram pastores e ele sonhou com feixes de trigo se curvando diante dele. Não é o que se esperaria. O que isso poderia significar? No final dessa paraxá, nós saberemos o que isso significa. Mas o jovem pastor José foi para o Egito e se tornou o guardião dos grãos. Faraó é o rei do Egito. O Egito é o celeiro do mundo da época. Agricultura, não pastoreio. O Nilo inundava todos os anos, encharcando a terra. Não há fome no Egito, por causa da previsibilidade e da confiabilidade das cheias do rio Nilo. Então, Faraó tem um sonho com vacas. Isso é estranho, ele pensa, porque somos conhecidos pelos nossos grãos, não pelo gado. E o gado emerge do pântano, dos campos alagados pela irrigação natural das cheias do Nilo. Vacas no pântano é uma metáfora confusa. Vacas não pertencem a campos alagados. Então ele tem um sonho com grãos. Isso já faz um pouco mais de sentido. Mas hastes de grãos não têm boca nem dentes para comer outras hastes. E Faraó está realmente inquieto, perplexo com as estranhezas de seus sonhos. Segunda aliá. Faraó relata os seus sonhos a José. José diz que os 7 anos de fartura serão seguidos por 7 anos de fome. Agora, Faraó deve nomear uma pessoa sábia para armazenar alimentos durante a fartura, para evitar que o país colapse durante a fome. Faraó responde: será que alguém assim poderia ser encontrado? Alguém que tenha em si o Espírito de Deus? José percebe as anomalias dos sonhos. Comer é o que as vacas fazem. Grãos representam a agricultura. O que significa permanecer magro depois de comer vacas gordas e permanecer ressecado depois de devorar espigas cheias? Jamais ocorreria a Faraó que o seu sonho era sobre fome, sobre escassez, simplesmente porque no Egito não há fome. Nunca. Quando houve fome na terra de Israel, Abraão foi para o Egito, porque não havia fome no Egito. Com Isaac foi a mesma coisa. Houve fome na terra prometida e Isaac começou o seu caminho para o Egito, mas o Eterno o avisou para não ir. José supõe que a razão pela qual ninguém conseguiu interpretar esses sonhos é porque eles estão completamente fora da plausibilidade, de toda a racionalidade. Nenhum egípcio pensa em fome. Eu, conjectura José, o forasteiro, eu sei o que é fome. Entendi, ele pensa. O pântano representa as terras inundadas, simbolizando a agricultura. A magreza e a secura das espigas representam fome. Anos de fartura, anos de fome. O nome de Deus, Elohim, aparece 7 vezes nessa conversa entre José e Faraó. Quando uma palavra se repete 7 vezes, isto é um sinal. Presta atenção, isso é fundamental. A história da venda de José, sua descida à casa de Potifar, a armadilha da esposa de Potifar, seu aprisionamento, tudo isso é uma espiral descendente arquitetada pela mão do homem. Mas tudo isso está para mudar, porque a mão de Deus está entrando na história. Terceira aliá. Faraó nomeia José como governador de todo o Egito.
Ele recebe o anel do selo, as vestes reais, a carruagem real, recebe o nome egípcio de Tznafat Paneach, que significa intérprete dos mistérios, e se casa. Ele recolhe os grãos nos anos de fartura, seus 2 filhos nascem, Manassés, que Deus permitiu que ele esquecesse a casa de seu pai, e Efraim, que Deus o fez prosperar no Egito. Esses nomes, é claro, só fazem sentido na língua hebraica. Sobre o nome de Manassés, que em hebraico é Menashe, nós lemos: Vaikra Yosef et Shem Aberhor Menashe, que Nassani Eloquim et kol amali ve'et kol bait avi. E José chamou o nome do primogênito Menashe, pois Deus me fez esquecer de todas as minhas penas e da casa de meu pai. E ao nome do segundo filho chamou Efraim, pois Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Em hebraico é Ve'et Shem Asheni Kara Efraim, ki Ifrani Eloquim Be'eretz Anii. Assim José tornou-se egípcio, o egípcio por excelência. Vestes reais. Essa é a terceira história de vestes de José. Primeiro, seu manto de muitas cores, presente de seu pai. Segundo, a veste que a esposa de Potifar segurou na sua mão e usou contra ele. Agora, vestes reais egípcias. Como se dissesse, estou assumindo uma nova persona, uma nova identidade. José se casa e tem filhos. Casamento e filhos têm sido a história central do legado de Abraão até agora. Quem faz parte da aliança e quem não faz. Aqui, José está construindo uma família sem legado, sem conexão com aquela aliança. Ele é um novo homem, em um novo lugar, com um novo nome, uma nova esposa e uma nova família. Ele nomeia seus filhos com essa mensagem: Deus me fez esquecer minha família e me fez prosperar no Egito. Claro que tudo isso é um blefe. Ele está fingindo que está esquecendo sua família e seu Deus. Você só diz que está esquecendo sua família se, na verdade, você se lembra dela e do seu Deus. Quando a pessoa esquece, esquece. Ela não fala mais nisso. E José está querendo esquecer, mas não consegue. Quarta aliá, a fome começa. Faraó instrui seu povo a ir até José, pois José abriu os celeiros. Jacó envia seus filhos, exceto Benjamim, ao Egito para buscar comida. Quando os irmãos se curvam diante de José, ele os reconhece. Ele se lembra dos seus sonhos. José desafia os irmãos, alegando que eles estão espionando o Egito. Para provar que não eram espiões, José exige que eles tragam Benjamim e os aprisiona por 3 dias. O que pensou José ao ver os seus irmãos? Por que ele não os cumprimentou? Por que se escondeu? Olha que imagem! O judeu, bem-sucedido, extremamente bem-sucedido, nos mais altos cargos da sua nova terra, com sua nova língua, seu novo nome, suas novas roupas, querendo esquecer sua família. Ele quer esquecer e os reconhecem. Os irmãos vão dizer sem rodeios nos próximos versículos que estavam sofrendo por causa do que eles fizeram a José. Aquele que queria esquecer sua família os reconheceu. Eles que lembravam do irmão não o reconheceram. Quinta aliá. José disse a seus irmãos que um deveria ficar no Egito enquanto os outros voltavam para casa e traziam Benjamim. Eles responderam a si mesmos: tudo isso por causa da maneira como nós tratamos José. José chora ao ouvir isso. Simão é preso e José coloca o dinheiro dele junto com os grãos que eles compraram. Quando descobrem isso, se perguntam por que Deus está fazendo isso com eles. Jacó fica angustiado com a ideia de Benjamim o deixar. Mas quando a comida acaba, não há outro jeito. Judá garante o retorno seguro de Benjamim e eles retornam e comparecem perante José.
O sentimento de culpa dos irmãos pela venda do José persiste mesmo depois de 20 anos. Quando descem ao Egito para comprar comida e quando uma simples transação comercial se transforma em uma crise, com José exigindo que tragam Benjamim, os irmãos imediatamente exclamam: estamos recebendo o que merecemos por termos vendido José. Eles estavam esperando que a calamidade os atingisse, sabendo que certamente viria. Deus finalmente os está punindo, é como eles interpretam a situação. E o que explica o comportamento caprichoso de José? José repetidamente é descrito como um homem decisivo e bem-sucedido. Na casa de Potifar, na prisão e agora como o número 2 do reino. Ele é eficiente e decisivo. Mas aqui ele se mostra caprichoso. Primeiro, ele diz que vai prendê-los todos enquanto um deles volta para a casa do pai. Depois muda de ideia, um fica na prisão e os outros retornam. Ou José está fora de si e improvisando, sem realmente saber o que fazer, ou parece que ele não estava preparado para a chegada dos seus irmãos. Enquanto os irmãos sentem que estão sendo punidos, José se sente desorientado. E parece que a sua aparente confusão também faz parte do plano de Deus, trazer todos os judeus ao Egito. Sexta aliá. Os irmãos recebem uma recepção real de José ao retornarem com Benjamim. Eles se desculpam pelo dinheiro que encontraram em seus sacos de grãos e José lhes diz para não se preocuparem, pois Deus deu-lhes um presente. Os irmãos são brindados com um belo jantar. José pergunta pelo seu pai e vê Benjamim. Benjamim é o único irmão de José por parte de mãe, Raquel. Benjamim era muito jovem, muito pequeno quando José foi vendido. Esse encontro acontece 22 anos depois. José não reconheceria Benjamim. A aliá termina com uma nota sugestiva. Ele vê Benjamim. E depois? A aliá termina deixando-nos em suspense. Sétima aliá. José senta os irmãos à sua mesa por ordem de nascimento, o que os deixa muito surpresos. Seus sacos são enchidos de grão e seu dinheiro devolvido, e o cálice de José é colocado no saco de Benjamim. Assim que eles saem, José ordena que os guardas os persigam. O cálice é encontrado no saco de Benjamim. Então eles retornam para José. Judá oferece a todos como escravos, mas José recusa. Ele diz que somente o ladrão será escravo. Os demais de vocês retornarão em paz para o seu pai. José colocou a taça no saco de Benjamim. Já tivemos outra história de viajantes retornando à terra de Israel que são acusados de roubar de seu anfitrião. Raquel, mãe de Benjamim, que morreu no parto, roubou os ídolos de seu pai e os escondeu. Aqui, o filho dela é acusado de roubar o seu anfitrião, escondendo-o em uma sacola de mantimentos. O que chama atenção na história é a ausência do divino. Não há uma voz guiando os personagens, nenhuma revelação. De certa forma, Gênesis é a história da luta do homem para descobrir onde e quando a mão divina está presente. O livro de Êxodo mudará isso completamente. O divino é manifesto, presente, instruindo, controlando. Aqui o homem tateia, cometendo erros, sentindo-se culpado, tentando descobrir onde Deus está presente. Às vezes acertam, às vezes não. Shavuot Tov.